Eu vou fazer a saudação, te apresentar, nosso quarto episódio. Daí a gente vai falar sobre tecnologia, redes sociais. Lógico. A paz do Senhor, Madi! Glória a Deus, nós estamos aqui no nosso quarto episódio do Encuca o Madi para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com um convidado especial que já participou do nosso outro episódio 3, junto com o irmão Arão. E nós estamos aqui hoje para falar para você e comentar com você, fazer uma discussão aqui saudável sobre a tecnologia em geral, né, no mundo de hoje, atrelado ao mundo cristão, à igreja, ao grupo de jovens, todo esse movimento tecnológico que vem avançando com as eras aí que a gente vem passando e que é de muita importância para a sua vida. Amém? Estou aqui com o nosso presbítero, né, Abidiel, que participou com o Arão ali no último episódio, né? Pai do Senhor. Paz do Senhor, irmão David, a paz do Senhor, jovens da UMAD, a todos que estão assistindo a esse episódio aí do Encuca o Madi. Amém. É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui novamente. Amém. Então nós vamos falar hoje sobre tecnologia no meio cristão, porque é uma parte muito importante dos jovens. A Bíblia nos fala já que a ciência, né? A ciência, como a gente fala com a tecnologia, a ciência ia avançar de tal forma, né, nos últimos tempos. E a gente vê que a tecnologia nos últimos anos vem avançando de tal forma, né, que a cada 5, 6 meses a gente tem uma novidade tecnológica surgindo aí, uma novidade no mundo da tecnologia, tanto em redes sociais como tecnologia em aparelhos, carros, celulares, televisores, né? E o mundo cristão está envolvido nisso, porque a gente vive no mundo, né? E nós precisamos ter ciência do que está acontecendo, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que a gente pode usar, aquilo que não devemos usar, aquilo que devemos fazer, o que não devemos fazer, para que a nossa vida com Deus continue firme, né? E nossa vida com Deus não seja abalada por causa dos meios tecnológicos que o mundo nos apresenta nessa nossa nova era de evolução tecnológica, né? Exatamente. Se a gente olhar todo o contexto histórico, né, da internet, a gente vai ver que a evolução parece que foi lenta, mas na verdade foi muito rápido, né? Exatamente. E a igreja demorou muito para acompanhar isso. Sim. Né? A gente sabe que até mesmo antigamente para a igreja ter um programa de rádio, ter um programa de televisão, ou ter essa possibilidade de gravar, por exemplo, um podcast, igual a gente está fazendo aqui, parecia que era tudo um pouco impossível, né? E demorou-se então alguns anos ou décadas para a igreja entender a importância disso, até que algumas igrejas, e a nossa igreja inclusive, como por exemplo lá em Belém do Pará, a igreja lá comprou a Rede Record Televisão, tem outros estados, em outras cidades e regiões aí que a igreja tem programa na rádio, né? Outras igrejas aplicam o dinheiro em um podcast, fazendo lives, enfim, mas eu creio que o grande estopim, né, que mudou esse cenário, não sei se você concorda comigo, mas foi a pandemia. Exato. A gente vê que a pandemia ela fez com que as igrejas começassem a usar mais as redes sociais, principalmente, né? Para quê? Para fazer lives, né? Uma forma de não parar ali de fazer culto, uma vez que as igrejas acabaram sendo fechadas, mas então usou-se a internet para esse fim. Sim. Sendo que é algo que poderia ter sido feito lá atrás, muito antes da pandemia, muitos anos atrás, né? Mas eu creio que o grande detalhe está nessa questão de que a Bíblia fala que com o decorrer dos anos a ciência se multiplicaria, né? E a gente sabe que a ciência, obviamente, está atrelado aí a questão de tecnologia também. A gente sabe que a ciência é algo muito amplo, mas a tecnologia, com certeza, ela vem para agregar valores à igreja. E tem muito pastor que fala, mas a internet é coisa do diabo, a internet, né, não é coisa de Deus. Eu não penso dessa forma, eu penso que a internet com certeza ela vem para justamente ajudar a igreja a divulgar o evangelho, e principalmente você que é jovem, utilizar essa ferramenta que é muito valiosa, né? E é importante dizer que a igreja
desde seu início, assim, principalmente a Assembleia de Deus, né? Nós somos uma igreja centenária, né? Não que ela não estivesse preocupada com a mídia. Ela usou a mídia como um todo, né? Jornal, né? Nós temos a CPAD, que querendo ou não, uma editora que ela tem conteúdo, livro, né? Então, toda a mensagem, né? Tudo aquilo que precisava ser ensinado para a igreja teve a preocupação, né, em colocar na CPAD livros, Mensageiros da Paz, que foi o primeiro jornal, né, que teve circulação. Então a igreja teve essa preocupação, mas a gente nunca teve algo tão forte. Exato. Né, um investimento maior, né, nessa área de comunicação, de redes sociais. Isso. Né? Estava sempre mais atrelado, né, àquilo que era mais comum. O jornal, a revista, o livro, né? Não a programas de televisão. Exato. Programas, sites na internet, né? Essa comunicação, essa mídia que que evolui bem rápido, né? Querendo ou não, hoje a internet ela faz uma evolução da mídia em si, né? Muito rápido, porque hoje a gente tem podcast, né? Que é uma junção já do antigo rádio, né? Mas já é uma roupagem nova que a internet colocou em cima daquele rádio, daquele programa de rádio antigo, né? Então a internet, essas tecnologias muito mais que surgiram depois dos anos 2000, né? Que deram massiva depois dos anos 2000 para a grande população, elas que deram uma velocidade grande na atualização dela, o crescimento, etc. Então, esse ponto que a igreja não estava tão acompanhando isso, né? Tão de perto. Mas nas mídias tradicionais, como livros, revistas, como eu falei. Né? É importante que a igreja se coloque nesse ponto de mídia social, que é o ponto mais visível para a sociedade, não somente da igreja, mas para a sociedade, até porque a revista era direcionada para um público-alvo. Na verdade, era só os cristãos, né? Exato. Você ia, por exemplo, numa banca de revista, você não achava lá o Mensageiro da Paz. Para você achar o Mensageiro da Paz ou um livro evangélico numa livraria, você teria que ir a uma livraria cristã. Exatamente. Já, por exemplo, você vai numa livraria, no shopping, você, com certeza, lá você vai achar a Bíblia, lá você vai achar alguns livros cristãos, né, que estão adequados. Hoje, a própria CPAD, ela tem e-books, né, que são livros digitais. O próprio Mensageiro da Paz hoje tem um formato de como se fosse um e-book, né, que é ler uma revista online. Então isso acaba facilitando com que os jovens possam ter acesso a isso. Até porque se você chegou até esse vídeo, com certeza foi porque você estava navegando na internet, né? E aqui eu quero abrir um ponto bem específico e bem importante que eu vejo que as igrejas não fazem, e que é para mim, no ponto de vista, uma falha muito grande, é justamente levar essa mensagem do Evangelho. Eu acho que é lógico que lives, os cultos, né, todas as reuniões da igreja, enfim, devem ser divulgadas na internet, com certeza, através do YouTube, através do Instagram, enfim, das redes sociais como um todo. É importante, sim, a igreja ter um site, mas eu vejo que hoje a gente tem uma ferramenta que as empresas usam e a igreja não usa a seu favor, que é o tráfego pago, né? Que é você divulgar os teus posts, as tuas lives ali, os teus cortes de vídeo através do tráfego pago. Ou seja, você paga para a internet, para o Google, Instagram, Facebook, divulgar aquilo que você está postando, né? Mas por que você fala isso? Porque, pensa bem, se a gente tem um trecho de um pastor que está pregando sobre, por exemplo, depressão, né, em um determinado trecho da sua mensagem ali de 2 minutos, ou 1 minuto que seja, né, aquele trecho às vezes ele pode ter algo, né, que Deus realmente usou ele para falar com alguém que estava na igreja, que estava assistindo a live naquele dia, naquele culto, porém aquela mensagem, a gente sabe que a mensagem, ela tem quando é diretamente do céu, né, para a igreja, ela fica ali gravada, e quem assiste aquela mensagem, Deus fala com aquela pessoa.
dependendo do momento que ela vive, as circunstâncias que ela está vivendo, o que ela está passando, né? Então, quando você divulga, investe em tráfego para divulgar aquele vídeo para mais pessoas que não assistiram a live, não estavam no culto, não assistiram o culto ao vivo, receber aquela mensagem, Deus pode salvar aquela vida, Deus pode transformar aquela vida, enfim, o Espírito Santo pode trabalhar naquele coração e aquela vida pode ser transformada. Então eu vejo que hoje a igreja, ela falha um pouco ainda nesse contexto, porque isso é muito importante para se divulgar o Evangelho, né? Porque vai ter sim pessoas que não vão estar assistindo a live, não vão pesquisar sobre aquele vídeo, não vão estar seguindo as redes sociais da igreja, mas é uma forma de você conseguir levar aquela mensagem através do tráfego pago. Não sei se você concorda comigo, não, mas concordo, é uma vertente. Existe a possibilidade de utilizar o tráfego pago, né? Mas eu acredito também que o tráfego orgânico também, ele também faz muito efeito. Sim, né? Principalmente, né? Você que é jovem, principalmente quando você compartilha conteúdo de um determinado canal, determinado perfil, né? E aquele conteúdo se expande, é visto, né? E é importante que a gente compartilhe o perfil, porque ele vai levar a pessoas que não conhecem, não fazem parte do meio evangélico, receber essa mensagem, né? Com certeza, a gente não vive numa bolha, então com certeza você, jovem cristão, tem vários amigos que não são cristãos, não vão na igreja, né? Talvez conhecem de longe, né? Estão precisando de uma mensagem, mas precisam, naquele momento. O ser humano precisa da mensagem, né? A mensagem de Cristo, ela preenche o ser humano. Então, toda mensagem que você chega para você e você sente que vai tocar a vida das pessoas, você compartilha, e isso vai criando um tráfego orgânico para aquele perfil tão grande que às vezes é melhor do que o tráfego pago, né? Dependendo do algoritmo da rede social e etc, né? Mas é importante que haja conteúdo e haja produção de conteúdo também. O compartilhamento, né? Exatamente. Desse conteúdo, né? O compartilhamento de conteúdo. Porque a gente tem muitos talentos na igreja que às vezes só fica na igreja. Já viu? A gente tem jovens que cantam, jovens que pregam, trazem uma palavra, mas não espalha. E a rede social, sabe, é o caminho para espalhar, para mostrar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou sobre você, o dom que Deus te deu, para vocês mostrar nas redes sociais. Porque ali é o caminho onde que Deus vai mostrar ao redor, amigos, familiares, pessoas da faculdade, a mensagem de Cristo. Né? É muito mais fácil eu, através da minha rede social, convencer o Abdiel, que não é crente, do que às vezes o Bediel ouvir a mensagem de alguém, de um pastor, uma live de um culto. Muito mais fácil. Entendeu? É mais fácil. Você já tem uma conexão com aquela pessoa, né? Tá no teu ciclo de amizade ali. É mais fácil eu levar a mensagem de Cristo, às vezes, do que o pastor, né? Você já viu aquela história na sala de aula, de que às vezes, se você não entendeu, pergunta para o amigo do lado. Às vezes o amigo do lado consegue te explicar de outra forma, que a professora não sabe explicar. E assim, a igreja está tão, do meu ponto de vista, a igreja ainda está tão distante dessa questão, que se a gente for no nosso dia a dia, né? Eu tenho certeza que você que está assistindo aí tem Telegram. Tenho certeza que você já sabe o que é um Discord. Né? Tenho certeza que você já ouviu falar do que é um metaverso, por exemplo. Né? Então, assim, são ferramentas. Quer dizer, mas isso aí é para outra coisa, é para outra situação, não tem nada a ver, Abdiel. Telegram a gente usa para outras coisas e tal. Mas se você olhar lá, colocar a igreja lá como pesquisa, você não vai achar um perfil só. Tem de pastores e tal. Nenhum perfil no Discord, provavelmente. Exato. Então, assim, são situações, são ferramentas que é lógico, às vezes é difícil, né, para uma diretoria de uma igreja, uma coordenação, ou quem, sei lá, os líderes, né, das igrejas, dos jovens, enfim, dos departamentos, acompanhar esse tipo de tecnologia, mas é importante ter alguém, um setor dentro da igreja, quem sabe, às vezes, para direcionar para esse sentido. E é lógico, eu gosto de citar um exemplo de uma igreja que eu vi nos Estados Unidos.
uma igreja do Brasil, que eles têm filial lá, e com essa era do metaverso, né? Não sei se vocês não sabem o que é metaverso, mas é você copiar a realidade física que você vive e jogar isso para o mundo digital, para o mundo virtual, né? Então é como se fosse um The Sims ali, né? Onde você vivencia aquilo que você vive na vida real, mas no mundo digital, né? Então o pastor criou a igreja no metaverso, o templo, lá os crentes poderiam ir lá adorar, mas aí você quebra a espiritualidade, com certeza. Só que se lá naquele metaverso tiver uma pessoa que precisa ouvir uma mensagem e ela fala assim, olha, eu vou entrar ali naquela igreja, deixa eu ver o que está acontecendo lá, né? E ali, através daquele jogo, daquele, né, metaverso em si, aquela pessoa, eu creio que aquela pessoa ela pode ser mudada, ela pode ser transformada. E aí que entra aquela parte, né, em que Jesus diz que o evangelho deveria ser levado a toda a criatura. E talvez alguém pense assim, mas como que o evangelho vai ser levado a toda criatura, sendo que a gente tem no mundo hoje milhões e milhões de pessoas que vivem em lugares distantes, em lugares que às vezes nem tem ainda internet, mas hoje praticamente o mundo todo já tem internet, até os índios já têm acesso à internet, né? Como que isso poderia acontecer? É justamente através da internet, através das redes sociais. Por quê? É lógico que a gente sabe que Facebook, Instagram, YouTube, Google são empresas que não têm base bíblica. A gente sabe que são empresas que não têm o intuito de pregar o evangelho, mas sim de lucrar, de ganhar dinheiro. Mas eu vejo que é uma ferramenta para, obviamente, a igreja usar. Então, outra ferramenta muito boa para se pregar o evangelho, para divulgar, é o WhatsApp. A gente tem uma ferramenta muito boa no WhatsApp para poder divulgar aquilo que foi nos proposto a fazer, que é pregar o evangelho, divulgar uma mensagem, um texto, algo que possa mudar a vida das pessoas. E às vezes nós nos omitimos e não nos fazemos isso. É muito fácil a gente às vezes compartilhar coisas que não tem nada a ver, né? Jogo de Copa do Mundo, divulgar qualquer outra situação, mas às vezes a gente não quer divulgar, por exemplo, um texto bíblico, né? Então eu creio que é lógico, se você tem lá o teu perfil da tua empresa ou do teu negócio, não estou falando que você tem que compartilhar lá um texto bíblico, por exemplo, né? Porque é lógico que a gente sabe que tem um perfil, tem um público-alvo para aquilo ali, mas no teu perfil particular, nada impede de você divulgar uma mensagem, falar sobre Jesus, enfim, divulgar um versículo da Bíblia, que com certeza aquilo vai falar com alguém e vai transformar a vida de alguém com toda certeza. Falando do metaverso ali, falou ali, pode quebrar a espiritualidade, né? Isso é um ponto, os pontos negativos da tecnologia, né? A tecnologia é muito boa, a gente vai divulgar o evangelho, a gente vai pregar através das redes sociais, né? Mostrar a nossa vida como crente através da rede social, mas os pontos negativos de quebrar o contato com as pessoas, né? Porque é muito bom que tenha um lugar no metaverso que tenha ali uma igreja, ok, né? Mas aquilo ali não pode ser suficiente para a vida da pessoa, né? É até um alerta, porque às vezes a gente, como jovens, pode cair no engano de que estar só dentro de casa vendo a live, está só dentro... Suficiente. É que nem... eu estava testando um aplicativo, eu queria fazer um devocional mais intenso, queria praticar o meu devocional todo dia, porque tinha vezes que eu não fazia, tinha vezes que eu fazia, então eu não queria esquecer de fazer o devocional, passar por ele, né? Então eu comecei a usar um aplicativo que fazia o devocional todo dia, a determinada hora, como se fosse um despertador, né? Só que eu comecei, a primeira semana foi muito legal, né? O aplicativo despertava ali o horário, tinha o versículo bíblico, tinha uma oração escrita, né? Só que eu comecei a ver que, comecei a sentir de que aquele jeito que eu estava fazendo estava muito robótico. Não havia o sentimento. Não vinha lá de dentro. Não vinha lá de dentro aquele devocional. Não era uma devocional. adoração verdadeira. Não era vinha. algo replicado que você... Exato. Então, Então, aquelas caixinhas, né, de exato. versículo, Então, né? a gente já ia entrar para oração repetitiva, né? Que ficava vã.
Porque ela não vinha tinha, da alma. não vinha da alma. Uhum. Então, eu parei de usar, voltei a fazer o devocional como eu queria fazer, sem aplicativo, sem texto pronto, sem versículo-chave do dia, né? Não desinstalei o aplicativo porque entrava ali e via alguns textos dos dias, algumas mensagens, mas não fez mais parte do devocional. Uhum. Né? E voltou a ser do interior. Uhum. Porque a gente pode, às vezes, assim, entrar por esse caminho e começar a se enganar. Né? Então, ficar em casa só assistindo a live, pegar o aplicativo que faz o devocional para você e você repete o devocional do aplicativo. Então, há tecnologias que são muito boas, mas se a tecnologia se ela que te você dominar, o problema da tecnologia é isso. Se você perceber que essa tecnologia não está servindo para mim, talvez o aplicativo seja muito bom para outras pessoas que realmente olham aquele aplicativo, tem ali o texto e fazem um devocional em cima daquilo, mas fazem um devocional do interior, né? Com a alma. Mas para mim não funcionou. Né? Eu não posso ficar usando o aplicativo porque o meu relacionamento com Deus não fluiu, né? Não foi bom. Então, não foi bom. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber de que esse aplicativo, essa tecnologia que eu estou assistindo, essa tecnologia que eu estou tendo contato, não é boa para mim. Exatamente, e até porque a live justamente surgiu mais nas igrejas, né? Algumas igrejas, inclusive, alguns pastores tiraram isso, por quê? Porque alguns crentes continuaram assistindo a live e deixaram de frequentar os cultos. Mas é importante dizer que as lives, o primeiro objetivo é, sim, atingir as pessoas que não são cristãs, pessoas que às vezes estão passando ali e vê aquela live, né, e começa a assistir, enfim, e aí surge o interesse em aceitar Jesus através da live, como já aconteceu com algumas pessoas, Sim. ou de ir lá e conhecer a igreja pessoalmente, né? Mas também para aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que não conseguem se deslocar até a igreja, aquelas pessoas que às vezes estão no leito de hospital, né? Aquela pessoa que às vezes está desanimada, mas aí ela assiste a live, Deus fala com ela e ela volta aos pés de Jesus, né? E é lógico, assim, a gente também não tem que ser hipócrita e falar assim, todo dia eu quero ir na igreja. Né? Todos os cultos eu quero ir na igreja. Vai acontecer de um dia ou outro você não sentir vontade de ir na igreja, mas você não quer perder aquele culto, né? Às vezes seja por cansaço, estresse do dia a dia, alguma coisa que aconteceu, às vezes você chegou tarde, não vai dar tempo de você banhar para poder ir para o culto, você vai chegar muito tarde, então você aproveita aquela live e assiste o culto para não perder aquele culto, né, de adoração. E se você fizer isso de uma forma, eu creio, de dentro do seu coração, né? Você fizer de se entregar realmente a Deus e adorar Ele em espírito e em verdade, mesmo que seja na sua casa, com certeza Deus vai falar com você e com certeza Deus vai receber aquele teu culto, né? Eu não sei se você lembra disso, mas Billy Graham, o último evangelismo que ele fez no Brasil, ele compartilhou um culto ao vivo, né, em todas as casas e tal. Aí a ideia era você chamar pelo menos 10 famílias para sua casa, para assistir o culto, que foi através da televisão. Na época não tinha esse negócio de YouTube e tal, né? Acho que até tinha, mas não tinha igual essa divulgação igual tem hoje, né? E Billy Graham, como um dos maiores evangelistas que teve aí no mundo, né, da nossa era, se não foi o maior que existiu, usou essa ferramenta que foi a televisão na época, através de um culto ao vivo, e ganhou muitas almas para Jesus, né, muitas almas para Jesus. Então eu vejo assim que a ferramenta da live, do ao vivo, enfim, ela tem sim um sentido, né, e ela vem justamente para quebrar essa barreira. Agora é lógico que o cristão, principalmente o jovem, precisa entender que o mais importante disso tudo é obviamente ele ter uma conexão maior com Deus, ele ter uma espiritualidade, né, uma conexão com Deus. Eu costumo dizer que a igreja, com certeza tem algum jovem que gosta de ir na academia, eu costumo dizer que você não consegue emagrecer sem ir na academia, né? Você não consegue se fortalecer ou criar ali a massa muscular que você quer sem ir na academia. E aí na igreja é a mesma coisa. A igreja é como se fosse uma academia. Você vai lá para quê? Para se fortalecer, para você treinar a sua fé, você se sentir cada vez mais fortalecido, né? Você ganhar forças na caminhada cristã e você conseguir caminhar fora da igreja. Agora, se eu começo a frequentar muito culto fora da igreja, só na minha casa,
eu não vou ter contato com os meus irmãos, lá talvez eu não vou sentir a presença de Deus como eu deveria sentir, lá eu vou me desconcentrar daquela adoração por qualquer coisa, porque o marido chamou, a esposa chamou, a mãe chamou, o pai chamou, porque o telefone tocou, enfim, você vai ficar sempre ali desfocado daquilo realmente que você tem para fazer, né? Que é adorar a Deus. Então tem esses lados da tecnologia, das redes sociais, que eu creio que atrapalha muito, mas por um outro lado, com certeza, sim, ela é muito benéfica, ela ajuda muito a igreja, e principalmente essa nova geração, né, desses adolescentes e jovens que estão muito atrelados a essa questão da tecnologia. Hoje não tem um adolescente, não tem um jovem que não tem um celular, então estão todos ali conectados, assistindo e acompanhando o que vem acontecendo no mundo todo, em tempo real. Então a igreja, estando fora disso, com certeza, também não estaria acompanhando e talvez perderia muitos jovens, né, para o mundo por conta disso. Então eu creio que a igreja ela acaba tendo que caminhar com a tecnologia, andar com a tecnologia, até porque se Deus permitiu a tecnologia no mundo avançasse tanto do jeito que vem avançando, obviamente é porque ele tem um intuito por trás disso, que é obviamente ganhar muitas pessoas para o seu reino, né? Sim. A gente falando sobre ainda os pontos negativos, né? Da rede social, os cuidados. A gente sabe que é muito bom, como tu falou, mas há necessidade de um cuidado, como tu falou. Se a gente só ficar fora da igreja, assistindo de longe, a gente vai perder um ponto essencial do evangelho, que é a comunhão dos irmãos. A comunhão é que faz eu saber se o Abdiel está bem ou não. Né? A comunhão é o que faz a gente chorar junto, orar junto. Sentir a presença de Deus. Então, a comunhão entre os irmãos, até Jesus em João ali, nas últimas instruções para os discípulos antes de ele ir à cruz, falou muito sobre a comunhão, sobre a igreja, a união da igreja. A importância de estar juntos. Né? Exato, então a importância de estar junto. Então, o olho no olho, né, faz muita diferença. Então não tem como a gente ter talvez uma vida com Deus plena se não houver comunhão com os irmãos. Exato. Não tem como. Fica algo muito frio, né? Até a Bíblia expressa, a gente é um corpo, o corpo ele é unido, ele é perto fisicamente mesmo, né? E mesmo que a gente tenha essa noção de físico e virtual, ela já está pegando assim, ela já está num ponto de que a gente já não sabe mais o que é real, o que é real, o que é virtual, porque com o metaverso, com as redes sociais, com as mensagens que a gente troca no WhatsApp, as coisas, aquilo que é digital já parece muito real, né? Mas ainda há necessidade de um olho no olho, um abraço, né? Porque é assim que a igreja ela vai crescendo, porque sempre tem alguém que precisa de um apoio. Né? Então a Bíblia ela mesma fala, é melhor estar dois juntos no caminho do que um sozinho, né? Porque sozinho no virtual você fica deprimido, você se isola lá. E sem contar que você abre uma brecha gigante, né, para o inimigo trabalhar, né? Porque a gente sabe que tem algumas redes sociais aí que por mais que você não pesquise, por mais que você não queira ver algumas coisas, acaba te mostrando algumas situações que se você não estiver firme em Deus, não estiver firme na rocha, vai clicar ali, deixa eu ver o que é isso aqui. Sim, aí clica lá, quando vê, já está num beco sem saída, já está pecando, já está fazendo coisas que não deve, ou quem sabe conversando com pessoas que não deve, né? Por exemplo, hoje o Instagram é uma ferramenta muito usada no mundo todo, e direto e reto recebe mensagem de pessoas que estão lá nos Estados Unidos, ou estão lá na Arábia, não sei aonde, porque eu quero te conhecer, não sei o quê, porque vamos fazer tal coisa, faz tal investimento, não sei o quê e tal. Então, assim, as pessoas não têm mais limites. Eu não conheço o fulano, mas eu vou mandar uma mensagem. Então, assim, você jovem tem que sempre vigiar e tomar cuidado também com essas coisas, porque o inimigo ele é sujo. Ele trabalha de uma forma para poder, obviamente, te destruir. Então, se você não estiver atento a esses detalhes,
com certeza você vai também usar a internet para te prejudicar. Sim. Né? A mesma coisa ali do podcast, tá lá no Spotify, tá ouvindo o hino e tal, de repente surge uma música nova de um cantor. Uma propaganda de um cantor sertanejo, toca uma brechinha lá porque tem uma divulgação, uma propaganda. Nossa, que bonita essa música, deixa eu pesquisar para ouvir como que ela é. Aí vai lá no YouTube, pesquisa, quando vê já tá cantando essa música, já gravou a música, e às vezes um hino que é para gravar, para cantar, às vezes não consegue. Então assim, são alguns detalhes que às vezes na nossa caminhada cristã, eu falo dos jovens, né, mas que a gente está falando para jovens aqui, mas às vezes até um irmão da igreja, uma irmã da igreja que está ali e às vezes está usando a internet para fazer coisas que quando percebe já está fazendo, e aí quando vê já está fora daquilo que Deus quer para a vida daquela pessoa, né? Então é muito importante tomar cuidado com esses detalhes, porque a internet ela é sucinta, né? Ela é bem traiçoeira, na verdade. Então, tem que tomar cuidado. Usar, sim, a internet a favor, mas tomar cuidado também com esses detalhes que vêm, com certeza, às vezes, para prejudicar e, às vezes, tirar você da igreja, dos caminhos do Senhor, e isso pode te levar ali até a morte espiritual e, principalmente, a física, né? Sim, que nem tu falou, o inimigo ele é sujo, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Exato. Então, e com a rede social, eu posso colocar até mais uma palavra aí, que é prender, destruir o seu tempo, tomar o seu tempo. Falou tudo. Exato. Porque, principalmente as redes sociais, né? Uhum. A gente tem muitas coisas que tomam tempo da juventude, além de jogos de computadores, de celular e etc. Mas as redes sociais é um prato cheio. Exato. Porque... principalmente da forma que ela é construída, né? Tu tens ali um feed, né? Que ele é infinito, né? Até o nome daquele pedaço ali onde você joga o dedinho para cima se chama Infinite Scroll. Então ali, ó, estás ali, vai o embora. infinito. Então quanto mais você igual vai o tal do TikTok. Então você vai rodar para cima para ver o próximo, e aquilo ali nunca não satisfaz aquilo que você está procurando, porque sempre vai ter um próximo card com alguma foto, com algum vídeo. Então aquilo ali toma tal forma, uma proporção tão grande que a gente não tem nem noção. E de repente você não tem mais tempo para nada. Para nada. Nem tempo para Deus, quanto mais para sua vida. Ele rouba tanto a sua vida. E vira um ciclo vicioso, porque assim, às vezes tá falando assim, pô, o que eles estão querendo dizer, né? Estão querendo falar o quê? De pornografia? Estão querendo falar do quê? Né? Homossexualismo, lesbianismo? Não. A gente não tá nem entramos nesse mérito, né? Mas coisa simples, aí você tá lá, aí você tá mexendo no celular. Isso os médicos falam, né? Você tá lá, antes de dormir, tá a luz apagada, tá mexendo no celular, tá vendo TikTok, tá vendo Instagram, tá vendo Facebook, tá vendo vídeo no YouTube, sei lá, você tá vendo qualquer coisa lá que não deveria ver, vamos dizer assim, seja uma música, um vídeo de alguém, não importa, né? Isso pode trazer transtornos, assim, incomparáveis, né? Porque além de prejudicar o teu sono, prejudica, né, as vistas, você acaba, no outro dia, vai dormir tarde, não consegue acordar cedo, você acorda cedo, já acorda de mal-humorado porque está com sono e precisa trabalhar, por exemplo. Então uma coisa acaba chamando a outra, e aí como você acordou rápido, porque você precisa trabalhar, precisa ir para a escola, precisa ir para a faculdade, que seja, você não teve tempo para orar, aí você não leu a Bíblia, você não orou antes de sair, né? Então você começa a se esfriar na fé. Aí, antes de dormir, você já não ora, porque você já deita, apaga a luz e já vai mexer no celular. Uma vida desregrada, exatamente. Não, sem tempo para nada. Isso, aí um capítulo da Bíblia que eu gastaria ali 5, 10 minutos para ler, eu já não tenho tempo mais. Mas eu fico meia hora, uma hora e meia no celular, tranquilamente, nem vejo o tempo passar, e se brincar, eu varo a noite ali naquele aparelho. Então, são questões que a gente tem que tomar cuidado. É muito importante a gente entender, e aí, lógico, puxando agora para o lado da tecnologia, a questão de livros, né? Hoje você tem inúmeros aplicativos da Bíblia, tem até um aplicativo que eu até vou citar ele aqui, que ele é muito, muito bacana, que é o My Bible, que é um aplicativo, o nome dele é americano, mas ele é muito interessante, que você consegue baixar várias versões da Bíblia, ali você vai comentando, cada versículo você abre, tem uma versão da Bíblia que puxa outra versão da Bíblia, você abre 10, 20 versões da Bíblia num aplicativo só.
entendeu? Então assim, às vezes, eu quero entender, o pastor falou aquele versículo lá, eu não entendi muito bem, eu li um versículo, não entendi. Então assim, hoje a gente tem inúmeras ferramentas. Usando a tecnologia para agregar conhecimento. Exatamente. Cristão. Exatamente. Então assim, hoje, por que as editoras evangélicas lançam vários tipos de Bíblia, né? Tem Bíblia para jovem, para adolescente, para criança, para adulto, para idoso, tem várias versões bíblicas, por quê? Para justamente chamar a atenção do cristão para ler a palavra de Deus. Mas se você jovem tem dificuldade em ler a Bíblia, o que você faz? Pega um livro evangélico, né? Um e-book, ali no horário do almoço ali no seu trabalho, ou no intervalo ali na sua faculdade, na escola, abre aquele livro ali, aquele e-book, lê ali umas 2, 3 páginas e você vai estar alimentando a tua alma, vai estar alimentando a tua vida e com certeza Deus vai estar te abençoando, né? Então, mas de qualquer forma, não deixe de usar a tecnologia a seu favor, fique sempre atento a esses detalhes que são muito importantes. É lógico que assim, é um assunto amplo para a gente comentar aqui, para a gente falar, mas que é importante a gente se atentar a esses detalhes que às vezes parece que é bobeira a gente falar, mas que às vezes a gente, como cristão em si, a gente não analisa e não reflete na nossa vida espiritual, né? Sim, importante. Outro ponto, só para a gente fechar, né? Pra gente fechar esse assunto com chave de ouro, na tua opinião, como que o jovem deve dividir o seu tempo na tecnologia, o tempo de ir à igreja, como que ele faz essa gestão? Né? Porque às vezes é difícil a gente saber se a gente já está perdendo tempo demais com essa tecnologia, perdendo tempo demais com as redes sociais, né? Mesmo que seja só conteúdo cristão, vamos dizer que seja só conteúdo cristão. Às vezes o Instagram do abençoado, ele só tem perfil evangélico, né? Mas ele tá ali. 3 horas, 3 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia só no Instagram, vendo conteúdo evangélico de um monte de perfil lá. 24 horas. 24 horas. Né? Como é que ele percebe, como é que ele faz essa gestão? De que ele pode utilizar, ele pode usufruir, mas ele tem que ter um momento de escape. Como é que ele percebe? Eu creio que assim, tem alguns sensores, né? Que às vezes a gente como adolescente, como jovem, cristão, a gente não percebe, né? Mas, por exemplo, você está sendo chamado muita atenção na escola, na faculdade, ou se os seus pais estão falando muito que você está realmente muito tempo na internet, muito tempo no celular, é porque realmente você está muito tempo fazendo o uso desse aparelho de uma forma exacerbada, ou seja, exagerada, né? Esse é o primeiro ponto que você tem que prestar atenção e ouvir realmente o que as pessoas estão falando, né? Agora, por exemplo, um outro detalhe, né? Você está numa roda entre jovens, entre amigos ali, sejam cristãos ou não, e você tá no celular, tá mexendo, não tá dando atenção ao que eles estão falando, né? Você tá dirigindo, tá mexendo no celular, quer dizer, virou ali um ciclo vicioso que você acha normal, acha natural isso, e você não tá vivendo a tua vida do jeito que você deveria viver. Porque sempre a sensação, né, é que sempre você tá perdendo alguma coisa que pode passar do feed e você não viu. Exato, é aquela coisa, eu preciso estar ali, né? Eu preciso estar online. Eu preciso estar online, eu preciso responder todo mundo, eu preciso falar todo mundo, eu preciso postar tudo que eu vou fazer. É legal você estar presente, né? Agora, essa gestão de tempo, né? Eu vou falar do iPhone, mas você acha que Samsung deve ter também isso? No teu próprio aparelho, se você for lá, tempo de uso, vai estar lá. Quanto tempo você ficou na rede social, quanto tempo você ficou no WhatsApp, quanto tempo você ficou navegando na internet, pesquisando alguma coisa, enfim, entrando em algum site. Lá vai estar lá certinho, falando o tempo que você ficou. Então, se você pegar o seu aparelho agora e verificar se você ficou 6 horas na internet, o nosso dia tem 24 horas. Então, vamos supor que você trabalhou 8 horas, tá? Ou mesmo que você trabalhou meio período, né? Mas vamos supor que você trabalhou aí 6 horas, vai. E aí você se dedicou mais 4, 5 horas na tua faculdade, nos teus estudos, né? Entre trabalho, faculdade e ir para casa, você perdeu ali mais umas 2 horas e meia. Então, ou seja, você tem um tempinho ali para ler a Bíblia, né? Sobrou um tempinho às vezes para você fazer um culto na tua casa, né?
e sobra ali um tempinho de 1 hora, 1 hora e meia, 2 até para você ficar na internet, né? Navegando, fazendo aquilo que você quer, jogando. Tem uns que gostam de jogar, né? Que eu não vejo pecado nisso, mas para você fazer essa gestão de tempo não é difícil. Por quê? Vou falar de mim, né? A gente, quando está na época da faculdade, a gente quer o quê? Né? Depois eu estudo, quando estiver perto da prova a gente vai lá, estuda, e aí aproveita, conversando com os amigos na hora do intervalo, aproveita ali, fica mexendo no celular, fica mexendo no computador e tal, aquela coisa toda. E você não aproveita realmente os teus estudos da forma que você tem que aproveitar, certo? E quando você está na igreja, da mesma forma. Às vezes você está num culto e você quer ali entrar no WhatsApp, aí você quer ver como é que está o teu Instagram, quem postou tal story, né? E você não aproveita o culto da forma que tem que ser aproveitado, adorando a Deus. Tem, inclusive, pessoas que não levam nem celular para a igreja. Eu não acho que é necessário você deixar o celular em casa, até porque hoje o celular é uma forma de se comunicar, uma emergência, uma situação, você pode precisar, né? Mas se der, se possível, chegou na hora do culto ali, evita usar esse aparelho para outros fins que não seja, eu quero pegar o Instagram, postar um story que eu estou na igreja, adorando a Deus, filmar o culto. Legal, acho legal, é interessante você fazer a divulgação desse conteúdo. É importante, faz um post ali, o pastor pregando, enfim, é interessante isso. Então, fazer essa separação, essa gestão do tempo, não é complicado. Abdiel, mesmo assim, ainda estou tendo dificuldade de fazer essa gestão de tempo entre saber usar a internet, a tecnologia e as outras tarefas que eu tenho para fazer do dia a dia, porque eu não consigo largar a internet de lado. Você compra um quadro, tem um quadro semanal com os dias e horários da semana, faz as suas anotações ali, né? Coloca cronômetro no despertador no teu celular, né? Então você consegue gerir isso. Agora acontece que às vezes a gente não quer, né? A gente não quer ceder, porque tá confortável, tá legal, mas aí eu vou ficar um cara chato, né? Abdiel, você faz isso? Eu não faço isso porque hoje eu consigo separar, né? É lógico que assim, hoje o WhatsApp, às vezes as redes sociais para mim, se tornou uma ferramenta de trabalho, né? Então a gente não consegue ficar sem de forma alguma. Mas saber dividir isso é muito importante, porque se você é jovem, por exemplo, você está namorando, você tem interesse de casar, né? Se você não consegue fazer isso agora, quando você casar, vai piorar. Por quê? Você vai casar, você vai precisar dar atenção para o teu marido, você vai precisar dar atenção para o teu esposo, né? Para tua esposa. E como você vai fazer isso se você não consegue gerir o teu tempo e separar um horário para cada situação, né? Porque quando você casar, você vai ter que fazer um culto doméstico na tua casa com a tua esposa, com o teu esposo. Você vai ter que separar um horário para ir mais cedo para a igreja, né? Você vai ter que separar um horário para sair com a tua esposa, com o teu esposo, para comer um lanche, comer alguma coisa, né? Ir no shopping passear. Então, ou seja, você não vai ter tanto tempo assim para ficar só no celular, só nas redes sociais ou só jogando, né? Então, isso acaba te trazendo impactos danosos no futuro que você nem tem a noção da proporção que isso pode causar, os danos que isso pode causar na tua vida. Então, assim, a minha sugestão, o meu conselho que eu posso deixar hoje aqui é saiba gerir e dividir esse tempo, né? Comece devagar, né? Hoje vou ficar um pouco menos no celular, vou ler um livro, né? Não precisa ser um livro cristão, mas comece com um livro então com um assunto que você gosta, depois migre para um livro cristão, depois começa a ler a Bíblia. A Bíblia, embora comece em Gênesis e vai até Apocalipse, não significa dizer que você tem que seguir esse fluxo, né, de cada livro. Começa por um livro que você gosta mais, né? Se é um livro do Evangelho, ali, se é uma carta, né, ali do Novo Testamento, se são Salmos, se é Provérbios, mas leia uma parte da Bíblia e pegue ali um livro, estude aquele livro, medite naquilo que você vai ver, com certeza a tua vida ela vai começar a melhorar, ela vai começar a ter uma outra visão, você vai começar a ter uma outra visão realmente como um jovem, como um ser humano normal, né? Você falando dessa forma me lembrou aqui de Daniel, porque, querendo ou não, a tecnologia, redes sociais, a gente está no meio de muita coisa. E Daniel estava no meio de muita coisa. Né? Ele saiu da terra dele, foi para uma terra estranha, né? Longe de tudo que ele conhecia,
e mesmo longe ele não se contaminou com o lugar, né? Então a gente é como o Daniel, na rede social, tudo que hoje quase tudo é rede social, né? YouTube, tudo gira em torno das redes sociais. Tudo é social, né? Então a gente tá ali como o Daniel, então a gente só pode comer, como o Daniel comeu, só aquilo que realmente ele podia comer. Só aquilo que realmente a fé dele permitia. Então a gente tem que olhar, analisar, colocar limites e não se contaminar, né? E eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E a diferença também que a gente falou é estar presente na hora do culto, né? Exato. Porque assim, ó, a gente é muito bom a gente ter hoje um celular no bolso, no culto, porque eu sou músico, tô ali tocando, de repente a irmã começou a cantar um hino que eu não conheço. Em 2 segundos eu abro o Google, coloco o nome do hino, a cifra, eu consigo tocar e acompanhar o que a irmã está cantando por causa que tá tudo na internet. Então ele é muito bom, ajuda, né? Mas a gente tem que impor limites e a gente tem que ser como Daniel, a gente tem que começar a impor limites. Daqui eu não passo, daqui eu não me contamino, eu vou até aqui porque aqui o Senhor permite que eu vá, né? E daqui adiante eu não vou. Exato. Então a gente não pode se contaminar com esse meio, né? Exatamente. Eu creio que é lógico que é importante sim a gente ter a internet, as mídias sociais, a tecnologia a nosso favor. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Né? Tem muito cristão um pouco mais antigo, os irmãos um pouco mais antigos. Aquele pastor ali não está usando a Bíblia, está usando um iPad, um aparelho quadrado assim e tal. Mas não muda. Né? O que ele anotou ali, ele iria anotar na Bíblia dele se fosse há 30, 40, 50 anos. Né? Então, eu creio que é só uma questão de adaptação que a gente passa, e que a gente, lógico, tem que tomar cuidado e saber fazer essa diferença, né, entre o que é realmente bom e o que realmente não é bom para nossas vidas espirituais. Acho que isso, com certeza, vai fazer a diferença nas nossas vidas, vai impactar as nossas vidas de uma forma, assim, extraordinária e vai fazer com que nós sejamos diferentes, né, no mundo em que vivemos, até porque você, jovem, veio para ser sal e luz desse mundo. Né? Então, sendo sal e luz desse mundo, você pode sim estar até no meio deste mundo como a gente está, né? Mas é luz. Né? Então, acho que cabe essa reflexão e eu creio que esse comentário que a gente fez hoje aqui, com certeza vai fazer você repensar um pouquinho. Né? Lógico que a gente fala assim porque a gente já passou um pouco por isso, a gente acompanha eu gosto muito de tecnologia, eu sei como que vai avançando as coisas e é uma coisa muito, é sem limites, né? A tecnologia, ela realmente é sem limites, mas que a gente não possa fazer igual o Eutico, né? Estava lá assistindo a pregação de Paulo, de repente caiu lá da janela. Exatamente. E se não fosse Paulo para estar lá para orar por ele, ele não tinha recebido a bênção, né? Não tinha ressuscitado. Então, às vezes, você jovem está na janela, né? Então tá ali, não sabe ali, eu vou ouvir a mensagem ou vou ficar no celular. Então daqui a pouco você tá dormindo espiritualmente, morre espiritualmente e aí você não tem nem forças mais para ir na igreja. Eu não vou para a igreja hoje não, tal, tenho um compromisso, né? Marquei alguma coisa. Então fique atento, fique esperto, porque a tecnologia ela é boa, mas ela não brinca. Exatamente. Então esse foi mais um episódio aqui do nosso Inculca o MAD. E espero que você tenha gostado de tudo que a gente falou aqui, que você reflita com tudo que foi dito, né? E compartilhe esse vídeo, comente, que vai ser uma bênção. Você pode estar abençoando outras pessoas, né? Compartilhando com sua roda de amizade, com as pessoas que você conhece, que você vai estar abençoando a vida de outras pessoas, tá? Obrigado, Abidiel. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado a vocês aí que nos acompanham. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradecer também toda a direção da UMAD, nossos pastores, né? Pelo apoio e toda a liberdade que tem nos dado para fazer esse trabalho. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.